Damos as boas-vindas àqueles que chegaram enquanto cantávamos o hino. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu vou procurar fazer essa leitura de uma maneira pausada, porque pela leitura eu acredito que o entendimento já começará a penetrar em nossa mente, tá bom? E o estudo bíblico, a pregação, ela já se inicia na leitura da palavra de Deus. Então abram todos, por favor, em Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações,
anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém. Amém? Vamos então caminhar. Estamos estudando o Evangelho segundo João, para aqueles que estão chegando, segundo Lucas, era só um teste. Segundo Lucas, para aqueles que estão chegando, estão vindo pela primeira vez, esse Evangelho tem particularidades. Nós temos os 3 primeiros evangelhos chamados de sinóticos, porque são vistos pela mesma ótica. É isso que a palavra quer dizer. Depois nós temos João, que tem particularidades maiores que os sinóticos. No entanto, o Evangelho segundo Lucas traz consigo algumas particularidades que merecem ser lembradas. Primeira delas, o próprio personagem, o próprio Lucas, foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Lucas foi o único dos evangelistas que não esteve com Cristo. O seu evangelho, então, é produto de uma pesquisa. Ele procurou as pessoas que estiveram com Cristo, e a partir desses encontros, ele extraiu o conteúdo para escrever esse rico evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas. Nós encontramos coisas que só há em Lucas, coisas importantes, não é? A parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo. Você pode imaginar o Novo Testamento sem a parábola do filho pródigo, não é? Eu acredito que é um dos textos mais pregados da história do cristianismo. É a história do filho pródigo, só há em Lucas, né? Então nós temos a história da conversão de Zaqueu, nós só encontramos em Lucas. E outras coisas, né? O detalhe da história de Ana, enfim, muitas coisas nós só encontramos no Evangelho segundo Lucas. Nesse texto nós encontramos o destaque para a pregação de João Batista e também o seu reconhecimento diante de Cristo, o testemunho que ele deu acerca do Messias. Vamos então trabalhar esse texto para que nós possamos compreender bem. Logo no início nós encontramos Lucas, de alguma forma, trazendo pormenores em relação às datas, tá? Então, as datas não do início de Cristo, mas do início do ministério de João. E gravem uma coisa, pessoal. Logo no início, as datas eram lembradas pelos reis, pelos líderes, pelos sacerdotes. Então, quando ele fala, por exemplo, aqui a respeito de Anás, né, e o seu genro Caifás, ele dá uma ideia e o povo compreende. Por quê? Porque o povo lembra. Era como se eu tivesse aqui e começasse a falar aqui a respeito, no ano em que Castelo Branco era o presidente. Então, alguns mais antigos iam, né? Foi naquela época, no ano que fulano de tal. Então, na verdade, para o povo judeu, isso era de grande importância. E as datas eram marcadas pelos reis. Vocês lembram que Isaías, no capítulo 6, ele faz menção o quê? No ano da morte do rei Uzias. Então, assim, ficou marcado aquilo. Então, esses pormenores colocados por Lucas, nós encontramos que dá veracidade, dá credibilidade àquilo que ele está colocando. Então, ele fala do início do ministério de João Batista, não é do ministério de Cristo, é de João Batista. A ênfase é essa. Nos 2 primeiros versículos ele enfatiza isso, não é? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Judéia. O tetrarca, vocês sabem que é aquele que tinha governo sobre quatro províncias,
certo? Na verdade, mesmo quando tinha mais de 4, ainda era chamado de tetrarca, tá? Então, quando tinha responsabilidades a partir de 4 províncias, no caso de Herodes, até anotei aqui, Herodes, ele tinha, ele era um tetrarca, porque ele tinha a Judéia, Samaria, Galiléia e Pérea sob o seu governo, não é? Muito bem, ainda continuando, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Amilene, sendo sumos sacerdotes. E aí o povo judeu não tem como não se lembrar da época em que o sumo sacerdote era Anás, tá? E depois Caifás, seu genro, que era genro de Anás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí nós podemos parar para pensar da seguinte forma: o que João Batista tinha a falar? O que João Batista tinha a falar era o mesmo que eu tenho para falar. Era o mesmo que você tem para falar. É o mesmo que cada um de nós tem para falar. Nós temos para falar a mesma coisa que João Batista tinha para falar. O quê? O que Deus nos fala. É isso que significa ser testemunha de Cristo. É isso que significa ser temente a Deus. Veio a palavra do Senhor. Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu fui pregar numa igreja que tinha um pastor bem antigo, e eu tinha um profundo respeito por ele, que era o pastor Hélio Vidal de Freitas. O pastor Hélio era pastor da primeira igreja batista do Recife, fica na Conde da Boa Vista. E, inclusive, ele foi quem orou na minha posse, no culto de posse. Ele tinha muito carinho por mim. Ele me viu um pouco nervoso, eu era bem jovem na época, né? Acredito que eu tinha 24 anos de idade. E o pastor Hélio disse assim: Edson, fique tranquilo. Deus falou alguma coisa para você? Falou, pastor. Então fala para o povo, é só isso. Sobe lá e fala somente aquilo que Deus falou para você. Não precisa falar nada de mais nem nada de menos. Fala somente o que Deus falou para você. Às vezes a gente fica inquieto em relação àquilo que nós temos que testemunhar, àquilo que nós temos que falar. Nós temos que falar aquilo que Deus já falou no nosso coração. João Batista só tinha uma mensagem porque Deus tinha dado a ele. Nós só temos uma mensagem se Deus nos der. Nós só temos uma pregação se Deus nos der a pregação. Não adianta, não tem fórmula mágica. Não tem cursos e mais cursos. Obviamente os cursos servem para nos aprimorar. Porém, aquilo que temos para falar é aquilo que Deus primeiramente nos falou. A pregação nessa perspectiva representa o transbordar daquilo que Deus falou a cada um de nós, porque acredite no que eu estou dizendo. O que o povo precisa não é da sua palavra, ele precisa da palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é um contexto, um arrumadinho daquilo que eu entendo. Não é redirecionar aquilo que eu entendo e encontrar uma brecha para justificar os meus interesses pessoais, né, naquilo que está escrito. Não. É como aquela história do pregador que chega para o outro e fala assim: eu estou com a mensagem de domingo pronta, só me falta o texto. Como assim, cara pálida? Só me falta o texto, eu estou com a mensagem toda aqui. Eu tenho que encontrar um texto que... Né? Eu tenho que encontrar um texto que se adeque àquilo que eu quero dizer para a Elisete, aquilo que eu quero dizer para a Beatriz, aquilo que eu quero dizer para a Adriana, aquilo que eu quero dizer para a igreja.
Você não tem o que dizer para a igreja, você tem que falar aquilo que Deus falou a você. A pregação é o transbordar da mensagem que Deus colocou no nosso coração. É por isso que eu sou contra aquele excesso de criatividade que a gente encontra, né? Tantas vezes por aí. Vamos fazer um culto criativo, vamos aqui, como é que a gente faz? Vamos colocar uma cortina, na hora que abrir, aí vai estar isso, vai estar aquilo. Não, 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 não. Nada disso. Temos que pregar a palavra de Deus. Eu acredito que Deus dispensa a nossa criatividade. O que Ele quer é obediência. O que Ele quer é fidelidade. O que Ele quer é que nós ensinemos a palavra de Deus, porque é ela que permanece para sempre. Amém ou não amém? Amém. Vamos continuar então. Agora o versículo 3, né? O que diz no versículo 3? Versículo 3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João então viajava por todo o vale do Jordão, por todo aquele vale. A pregação do batismo, pessoal, precisa ser compreendida. No Antigo Testamento, essa expressão batismo era muito conhecida do povo hebreu, por quê? Porque eles chamavam da lavagem do templo o batismo. Então eles batizavam o templo, vai ter a grande festa, né? Então lavavam, era batizando. Eles também já batizavam gentios que se convertiam ao judaísmo. Agora, o estranho para o judeu era João Batista pregando para eles, judeus, o batismo. Por isso que lá na frente ele vai dizer: para com essa história de dizer que é filho de Abraão, rapaz. Para com essa história, porque isso não adianta de nada. Lá na frente nós vamos ver isso. Ele pregava então o batismo, tá? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa era a mensagem. Um batismo de arrependimento. No domingo aqui nós fizemos uma reflexão acerca do arrependimento, a importância do arrependimento, dessa metanoia que deve acontecer com cada um de nós, né? Metanoia, um repensamento, um pensar novo, é isso que quer dizer, tá? Então, o arrependimento, o que João Batista pregava era exatamente isso. Vou pedir ao Anselmo para desligar esse, por favor. Caso os irmãos tenham calor, a gente liga um outro, tá bom? É por causa da garganta do pastor, que daqui a pouquinho, como está todo mundo de férias, hoje a gente vai até 11h30, pelos meus cálculos, né? Ó, melhorou até a comunicação. Então, irmãos, a linguagem do batismo era bem conhecida. Bem conhecida. Estranho para os judeus era a pregação de João Batista em relação ao batismo dos judeus, porque eles diziam: não, nós já sou circuncidado, que história de se batizar? Vamos caminhar, versículo 4, e na verdade eu preciso ler o versículo de 4 a 6, para que a gente tenha uma compreensão desse contexto. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isso é muito curioso, porque nós temos alusão em todos os 4 evangelhos, na verdade, uma associação, tá, da mensagem de João Batista com Isaías capítulo 40, versículo 3, que é o que está escrito aqui. Isaías 43, né? O grupo da quinta-feira estuda Isaías, né? Está bem afiado, né, pastor Kennedy? Então, os versículos de 4 a 6, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Vamos parar por aqui. Nós sabemos que essa alusão do profeta Isaías era, né, notadamente
apontada para João Batista. Foi exatamente isso que ele fez. Nos primeiros estudos que fizemos de Lucas, nós estudamos o quê? O nascimento de João Batista. Que ele veio de Isabel, que era uma mulher já idosa, e era estéril, não tinha filhos, e Deus então prometeu a ela e a Zacarias, que era um sacerdote, que Deus estaria dando um filho para aquele casal, cujo nome seria João, e ele era quem estaria anunciando, preparando o caminho para a vinda do Cristo, do Senhor. Essas palavras de Isaías, tá? Eu sei que são palavras metafóricas, né? São palavras ilustrativas, mas é bem interessante, especialmente quando nós colocamos cada palavra dessa na perspectiva da vida do povo hebreu, do povo judeu, que era um povo cheio de altos e baixos, que era um povo que adorava, um povo que glorificava, no entanto, era um povo que facilmente se inclinava para ídolos, né? Quando ele fala, e essa linguagem Silas vai compreender muito bem, tanto ele quanto o Silinhas, né? Que ele ia retificar, né? Estaria aqui retificando os caminhos tortuosos. Quando é que o motor precisa de retífica? Quando ele bateu, né? Bateu o motor, aí tem que tirar, manda para a retífica, e aí é uma trabalheira, né? É uma trabalheira, é melhor evitar, né? E essa expressão vem daqui. Então assim, Deus sabia da dificuldade que aquele povo teria para compreender. Por quê, pessoal? Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Vocês vão compreender muito bem. Aqui nós tínhamos uma casa, onde nós estamos. Era tudo uma casa. Aqui era o quarto dos meus filhos. Aqui tinha uma área, não era mais ou menos aqui. Aqui era uma garagem. Aqui tinha uma área aberta. Ali tinha uma varanda. Veja bem, se nós tivéssemos, não, pastor, que não vamos fazer o seguinte, eu conversava muito com o Kennedy na época, né, chegamos a procurar lugar, outro, se eu dissesse, não, vamos dar um jeitinho, continuar ajeitando aqui, porque a igreja estava lá na varanda, vamos continuar dando um jeitinho, essa sala aqui a gente coloca para ter culto, no domingo a gente faz aqui, tá? Ia ser uma trabalheira. Sabe o que é que teve que ser feito? Derruba tudo. Teve que derrubar tudo. Na vida, quando nós estamos em caminhos tortuosos, nós precisamos, para que esse caminho seja nivelado, é necessário recomeçar, levar para a retífica espiritual. É necessário, porque a junta, né? Como é que chama? A junta queimou, esquentou, é? Como é que fala? Queimou, né? Então, não tem jeito. Tem que refazer o motor. Por isso que o pessoal fala, olha para o carro e fala o quê? Tem que fazer o motor. A expressão é essa que usa. Tem que fazer o motor. Como é que faz o motor? Tem que tirar daí. É uma trabalheira. A colocação, vejam bem, diante do que nós falamos, vamos reler aqui as palavras do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que está aqui no Evangelho. Voz que clama no deserto. O que é que a voz ia clamar? Quantos anos antes, pastor Kennedy? 600 anos, né? 600 anos antes, viu? Falando de João Batista. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Pensa que é fácil preparar o caminho? Aí depois vem os detalhes aqui do caminho, né? Endireitai as veredas. As veredas também precisam ser endireitadas. Não estão direitas, precisam ser endireitadas. Todo vale será aterrado. Tem como? Todo. Nada presta. Tem que aterrar todo o vale. Que mais? E nivelados todos os montes e outeiros. Está uma bagunça. Os caminhos tortuosos serão retificados. E os escabrosos aplanados. E toda carne, aí no final, aí sim,
toda carne verá a salvação de Deus. A obra de Deus será feita quando tudo isso acontecer. Por isso que às vezes eu digo que o evangelho, que é uma boa notícia, mas ela começa com a notícia ruim. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Está uma bagunça. Tem que levar para a retífica todinho. Tem que arrumar tudo. Mudança de pensamento, mudança de ação, mudança de sentimento, mudança de coração. Está tudo complicado. Mudança de valores. Está tudo errado. Tem que implodir para reconstruir. Então o trabalho de João Batista, né, preparar um caminho dessa forma, dava uma bagunça. Versículo 7, meus irmãos, e eu preciso ler de 7 a 9, porque aí nós vamos também ver um outro contexto, né? Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas. O que é que João Batista dizia? Era uma mensagem, né? Uma mensagem, quem pensa que, às vezes os irmãos da igreja dizem, pastor, hoje o senhor puxou nossa orelha. Eu? Vê o que é que João Batista falava. Raças de víboras, nunca chamei vocês disso, viu? Nem pretendo. Raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Foi uma palavra dura. E é interessante que em Mateus, nesse mesmo episódio, Mateus menciona somente os fariseus e saduceus. Já Lucas menciona as multidões. Todo mundo. A mensagem é para todos. Porque, sabe o que acontece? Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Cada dia que eu estudo, mais eu fico afeiçoado ao Evangelho de Lucas, que é produto de uma pesquisa. Mas veja bem, é comum ao ser humano sempre procurar alguém que está numa condição pior que a sua. Entre filhos, então, né? A gente chega os dois aqui, aí deixa eu ver seu boletim. Aí mostra aqui, aí, rapaz, essa nota baixa. Mas o senhor já viu do meu irmão aqui, ó? Está pior. Rapaz, você não fez isso? Não, não fiz, mas meu irmão também não fez, não. Olha, ele deixou de fazer. Então, assim, é natural o ser humano sempre procurar quem está numa condição pior. Pior que a dele. Aí Lucas vai e fala para todos. É a multidão. Nessa multidão tinham fariseus, saduceus, judeus, gentios convertidos ao judaísmo, soldados, nós vamos ver daqui a pouquinho, publicanos, soldados, publicanos. Então, tudo quanto é classe, pobre, rico, todos vocês pensam que vão escapar da ira vindoura. E é interessante essa colocação. Você já parou para pensar? O que que as pessoas fazem para tentar escapar da ira vindoura? Sabe o que é? A mesma coisa que os fariseus faziam. Religiosidade. Religiosidade. Por isso que Jesus Cristo disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, não vos conheço. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Nisso, o que é que Cristo está dizendo? Afastai-vos de mim, todos vós, que o Evangelho não operou mudança. É isso.
Vocês ouviram, mas esse evangelho não operou mudança na vida de vocês. Vocês continuaram praticando iniquidade. Vocês continuaram tendo a mesma vida de ímpio. Você pode pregar, profetizar, andar com a Bíblia enorme debaixo do braço, mas se o evangelho não for para o coração, ele não vai produzir mudança na vida. Nós continuaremos pagãos, continuaremos ímpios. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. O evangelho não operou no coração. É como aquela semente que caiu em meus espinhos. O espinho sufocou. E aí os espinhos, eu não quero entrar no mérito, né? Porque aí dá outro sermão. Os espinhos podem ser tantas coisas, né? Secularismo, as posses, isso, aquilo, tanta coisa. A posição social, tanta coisa pode ser. O relacionamento. Quantas pessoas estiveram comigo e começaram um relacionamento e por conta do relacionamento foram influenciados e deixaram a igreja. Mas eu digo uma coisa, o que eu tenho dito, já disse outra vez, eu não conheço ninguém, quando eu me encontro por aí, eu tenho notícias, que deixou a igreja e está numa condição melhor do que a que estava. Não tem condições. Não está numa condição melhor. Sim. E aqui ele também trata para uma questão deles também se apoiam no processo, se apoiam para o procedimento de Abraão, entre aspas. Sim. E aí ele trata tão legal essa brincadeira que ele faz com a processo, ele fala que a pedra pode surgir, Sim. ele fala da árvore, pode tirar tudo, ele fala a árvore, você retrata a árvore genealógica. Sim. Não sei se você acha. Isso. Não tem qualquer poder de salvação. Até pedra pode ser isso. Eu acho que você pode ser certo. Então, queridos, isso que a gente vamos aqui para os versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11, nós encontramos assim. Então as multidões, vejam bem, as multidões, né? Então as multidões interrogavam dizendo, que havemos de fazer? Que havemos de fazer? Porque João Batista apontou o erro, os chamou de pecadores, disse que a ira vindoura estava à espreita, né? Esperando por cada um deles. E aí, sim, mas o que a gente tem que fazer? Aí nós encontramos o quê? Versículo 10, né? Versículo 11. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. As pessoas estavam então curiosas. O que João Batista falou? Ele disse, o evangelho vai operar na vida de vocês a ponto de vocês serem misericordiosos. Antigamente, essas 2 túnicas, pessoal, porque haviam pessoas mais abastadas que usavam 2. Porque há uma característica na região da Palestina. Mesmo em dias muito quentes, as noites são muito frias. Então, muitos deles usavam 2 túnicas, uma por dentro, para proteger, enquanto que o outro não tinha nada, não tinha nenhuma. Aí diz assim, exercite a misericórdia. Em relação ao alimento, faça o mesmo. Você tem um pouco mais e você se depara com alguém que não tem nem o suficiente. Então, o evangelho vai trabalhar na vida de vocês, ao passo que vocês naturalmente farão isso. Não é que fazendo isso vocês serão salvos, porque não há mérito algum para a salvação. O que João Batista está falando é a respeito da consequência, da sensibilidade que o evangelho produz no coração do homem. Está claro isso ou não? Então, naturalmente, você vai, estender a mão. Não de uma maneira forçada, não marcando o dia, não aquela coisa difícil, eu já me comprometi, agora eu tenho que dar. Não, naturalmente você vai estender a mão, você vai dar uma túnica, você vai repartir o alimento. Significa que o evangelho produziu em você
algo bom. Significa que você passará a ter misericórdia, né? Você será misericordioso. E quem é que é misericordioso? O próprio Deus é um atributo comunicável de Deus. Quando eu sou misericordioso, eu estou reproduzindo um atributo do meu Senhor, do próprio Deus. Está claro isso, né? Pois não, pastor Kennedy? Eu repito. Melhor. Sim, vamos aqui. Sim, frutos dignos de arrependimento. Isso, bom, isso. Sim, sim. Uhum. Exatamente. Isso. Deixa eu falar para o pessoal que está acompanhando o vídeo exatamente isso, a associação que foi feita com o versículo 8. Então, assim, você dar a capa é fruto do arrependimento. Muito bem colocado. Você repartir, isso aí é o quê? Fruto do arrependimento. Você está produzindo fruto do arrependimento. Então, houve algo na sua vida, houve uma mudança no seu viver. Amém, é isso mesmo. Versículos 12 e 13, nós encontramos então os publicanos, né, a classe de publicanos. Vamos ver o que diz. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Quem era um publicano clássico do Novo Testamento? Zaqueu, né? Você sabe? Opa! Que ele estava aí. Isso, que ele era um deles. Isso. É. Tanto que a mudança, o fruto do arrependimento, né? Vou comentar isso. Veja bem, quem eram os publicanos? Publicanos, passou rápido a hora hoje, mas vamos ficar um pouquinho mais, irmãos. Quem eram os publicanos? Publicanos era um grupo nativo, presta atenção, nativo, tá? Que era contratado pelos romanos, então eles transformavam o local em colônia romana. Então eles contratavam um nativo, uma pessoa de lá, para ser um publicano. E o que é que Roma dizia? Você tem que cobrar tantos por cento. O que você cobrar mais é seu. O que você cobra mais é seu. Então eles eram ávidos em cobrarem, porque eles sabiam quanto mais eles cobrassem, mais ricos eles seriam. Tá? Então a mensagem é direta para eles. E aí nós temos a história de Zaqueu, que confessa publicamente, né, que ele tinha fraudado. Eu quero restituir 4 vezes aqueles que eu fraudei. Tá certo? Positivo. Há relatos, Hugo, há relatos de que os romanos, eles faziam uma espécie de pesquisa para saber quem é que tinha mais vontade de ficar rico, né? Aqui na igreja ele não ia encontrar ninguém, né? Se chegasse aqui, quem é que tem mais vontade de ficar rico na igreja? Ninguém que está preocupado com isso, não. Amém ou não? Sim. Então essa era a classe de publicanos. Era uma classe que era contratada no objetivo, sabe, de ficar rico. Tá? Ficar rico. E dos nativos, né? Eles já tinham características de avarentos, igual o Hugo falou agora há pouco. Muito bem. Agora versículo 14, os soldados. Classe de soldados, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Não aceitem suborno. Não aceitem suborno.
Então, cada um, né, tinha algo específico. Cada um tinha algo, uma recomendação específica. Porque, conforme eu digo em algumas situações aqui na nossa igreja, que o nosso Deus é cirúrgico. Ele vai exatamente onde nós necessitamos, né? Eu vou deixar os versículos seguintes para a próxima terça-feira, porque eu preciso só de Deus, então, é cirúrgico. Vocês lembram, por exemplo, da experiência que Isaías teve, quando ele diz assim: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? No restante do texto nós encontramos o quê? Um anjo com uma tenaz, não é? Com uma tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou aonde? Nos lábios. Nos lábios. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus cirúrgico. Ele vai exatamente onde nós necessitamos. Então, alguns de nós são tocados na vaidade. Outros são tocados no desejo de poder. Outros são tocados na questão da inclinação ruim em relação a este mundo, ao desejo de ficar rico de uma maneira ilícita. Então, assim, todos nós, Deus sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Deus sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. E Ele trabalha a nossa vida, né? Aquele homem, por exemplo, que esteve com Jesus, que é chamado de jovem rico, né? Jesus olhou para Jesus, não tinha interesse no dinheiro dele, não. A grande verdade é que Deus não tem interesse no nosso dinheiro, não. Tá? Agora, triste de nós, quando nós, sabe, retemos tudo para nós mesmos. Então, quem sai perdendo é Deus? Não, nós mesmos. Aí Jesus olhou para aquele homem: muito bem, tu queres saber o que te falta? Falta só uma coisa. Só falta uma coisa. Religioso eu vi que você é. Conhece tudo, mas falta só uma coisinha. Vende tudo que tu tens. Dá aos pobres. Vem, tu terás um tesouro no céu. Não pensa que você vai ficar sem tesouro, não. Você vai ter, só que no céu. Troca o da terra pelo do céu, campeão. Essa foi a proposta. Troca isso que você tem pelo tesouro do céu. Aí o que ele fez? Não, vou ficar com o da terra mesmo. E ele saiu feliz ou não? Saiu triste. Saiu triste. Agora tem uma coisa importante que a gente... Isso, Jesus Cristo o amou e disse isso. Agora tem uma coisa importante, queridos, que eu vou dizer não para que você faça. Não para que você faça. Mas Deus, palavras do velho Edson, meu pai, sempre dizia isso. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então Deus sempre cuida de nós. Não falta nada. Eu tenho experiências inúmeras. Ontem eu estava passeando com o João, a Adriana, a minha família junto com a dele. E aí quando a gente ia voltando, eu dizia: ó, João, morei 2 anos e meio aqui. Quando a gente saiu daqui, Deus nos colocou num local maravilhoso. Por 2 anos e meio. E a gente nem imaginava. Nem imaginava, estava procurando lugar para alugar. Aí Deus nos deu aquilo ali, sem ônus, sem nada. Depois foi colocando, hoje nos deu. Então Deus não fica, né? A gente não faz por isso não. Porque Deus não aceita barganha não. Você não precisa ficar lembrando a Deus o que você fez para Ele não. Não precisa ficar lembrando não. Mas saiba de uma coisa. Ele não fica devendo nada a ninguém. E Ele só pede a nós o que primeiramente Ele nos deu. Ele só espera que nós apresentemos a Ele o que primeiramente Ele nos deu. Não foi assim com Isaac, né? No Abraão. Quem foi que deu Isaac para Abraão e para Sara? Foi Deus. Eram 2 velhos. Aí em determinado momento Deus disse: me dá Isaac de volta aí, campeão. Me dá sacrifica ele para mim. Não fui eu que te dei. E Abraão foi fiel. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, queridos, provai e vede que o Senhor é bom.
Como é feliz aquele que nele se refugia. Que nós nos refugiemos no Senhor. Que nós tenhamos uma palavra não nossa, mas a palavra que Deus nos der. Porque é a palavra que Deus nos dá que edifica, não é a nossa não. Tá? Não é a nossa não, é a palavra que Deus nos dá. Irmãos, chegamos ao horário que eu me comprometo, tá, a concluir, e nós ficaremos então com esses versículos da continuação do capítulo 3 para o nosso próximo encontro. Amém? Amém? Agora eu vou fazer igual o outro. Alguém